Olá, eu sou Moisés Scussel e este é o Scusselcast. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Curte, compartilha e ativa o sininho das notificações. É dessa forma que você vai nos motivar a fazer cada vez mais conteúdos legais com convidados especiais. Nós temos também o nosso QR Code. Acesse o nosso QR Code e contribui com o Scusselcast para que nós possamos continuar a desenvolver mais conteúdos como esse que você vai acompanhar daqui a pouco. A nossa parceira, a nossa apoiadora, a Lojas Cadoro também. Se você quer roupas legais, com moda, estilo, passa na Cadoro. Tenho certeza que você vai encontrar algo que você gosta e que cabe no teu bolso. O nosso convidado de hoje é empreendedor, fotógrafo e mentor de fotógrafos. Eduardo Vanassi. Tudo bem, meu irmão? Bom te receber aqui, cara. Obrigado, que é isso. Prazer é meu. Inclusive fotografei o casamento de Jean, né? Ah, Cadoro, legal, né? cara. Bacana. Bacana. Eu acho que só quem casou mais do que eu em Bento é o Bigolim, né? Eu casei metade Deve ter muita história aí nos casamentos, né, cara? Não só casamento, fez muita foto aí, né, cara? Cara, só em Bento eu fotografei 190 casamentos. Puxa vida. Só pra te ter uma ideia. Só aqui? Só aqui. Só em Mas Bento. fotografou casamento em todo o país aí, cara. Sim. Fora também. Sim. Inclusive o do Jean foi em Punta Cana. Que legal, cara. Muita experiência aí, né? Vamos lá, nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais aqui no Scusselcast. Mas me conta, cara, tu foi um cara do esporte, né? Tu foi atleta na área do jiu-jitsu. Isso aí. Eu tive eu até brinco, né, que teve um momento na minha vida em que eu fui bom nesse negócio, né? Eu passei um período até logo que eu cheguei na cidade, assim, eu não conseguia... quando eu cheguei aqui em Bento, eu não conseguia meio que me encontrar, não tinha uma turma, né? Sabe como que é, né? O cara chega, cidade nova. Tu nasceu em Caxias, né? Eu nasci em Caxias. Certo. Nasci em Caxias. Vim pra cá tem, sei lá, cara, acho que já vai fazer pelo menos uns 12 anos. Hoje tu te considera um Bento Gonçalvense aí, né, cara? Fez tua vida aqui, enfim. Ou não, cara, ainda tem a raiz em Caxias. O que eu acho, né? Eu acho que o cara pode se considerar quando ele vota. Quando eu comecei a votar em Bento, eu disse, não, agora eu sou... Cidadão Bento Gonçalvense, tá certo. Uma hora dessa tem que ganhar o título de Cidadão Bento Gonçalvense lá na Câmara de Vereadores. Tem isso? Tem título de Cidadão Bento Gonçalvense. Então, como ninguém nunca me o cara que contribui com a cidade de alguma forma, quer seja para divulgar, para a economia, enfim, para a cidade se tornar conhecida, digamos assim, ele tem direito ao título de Cidadão Bento Gonçalvense. Então eu vou te dar um número. Eu fui o primeiro cidadão Bento Gonçalvense com mais de 10 mil e com mais de 30 mil seguidores no Instagram. Olha só, cara. Hoje tu já passou dos 40? Na realidade dei uma parada na produção de conteúdo, como era uma vez, né? Certo. Mas já tive um crescimento bem legal em rede social também. Você tá falando do esporte, tu lutou jiu-jitsu. Isso aí, né? Eu sou faixa preta, né? Foi campeão brasileiro? Sim, eu tive não só, eu tenho 3 graus na faixa preta. Pô. E eu tive, enfim, uma participação bacana, mas acabou que não, sabe quando... eu tive aquele momento, e o esporte ele tem essa característica, né? Certo. Que é meio cruel, né? O esporte ele tem um momento. Se o cara não aproveita o momento do esporte, que é aquela faixa etária, que tu vai ter que pagar. Aonde que você pode ganhar dinheiro? Principalmente com a luta, né? É até os 30 anos, né? E eu comecei velho no jiu-jitsu, né? Então quando eu comecei a me destacar, quando eu comecei a ter aí um rendimento bacana, eu já tava com uma idade um pouco mais avançada. Certo. Aí foi o momento de eu pensar, né? Não que eu seja muito velho também, né? Cara, eu sei que não parece, mas eu tenho só 40 anos, né? Não parece, cara. Não parece. Tem 40? 40 anos. Eu tenho 45. 40 anos. Mas tu deu uma rodada a mais, né? Enfim, tô brincando assim. Vai tranquilo. Mas eu tava te dizendo que o esporte ele é ingrato, cara. Especialmente a luta. A luta ela é ingrata. Porque o que acontece? Todo mundo quando começa a lutar qualquer coisa, né? O cara objetiva o MMA. Certo. Entendeu? Então o cara objetiva... É isso aí, né? O cara objetiva... O cara já tá objetivando o MMA, porque ali é onde tá o dinheiro mais grosso, né? A mais visibilidade e tal. Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia o jiu-jitsu até paga melhor e tal. Mas quando eu olhei, né? Eu digo, cara, posso viver do esporte. E não sou só eu, tá? Tem outras pessoas aqui em Bento, caras que foram muito bons
que acabaram também passando do ponto, que deveriam ter começado a treinar, sei lá, 10 anos antes. Mais Isso aí. cedo, isso aí. E eu lembro do dia que eu parei e pensei, eu digo, cara, se eu quiser a luta, eu vou ter que adiantar as coisas. A coisa vai ter que acontecer mais rápido. E para a coisa acontecer mais rápido, eu vou ter que diminuir a minha dedicação no trabalho. Né? Tu trabalhava e lutava nessa época. Isso, é. Brasileiro, né, ou não? Não tinha como. Claro, brasileiro, o cara tem que cobrar o escanteio lá, cabecear. Certo. É essa a ideia, né? Aí fica difícil o cara treinar, se dedicar também, né? Poxa, dividir o tempo tu quer ganhar o pão do teu dia, né, cara? É complicado. Mas mesmo assim, teve um momento de inflexão ali que eu percebi que eu tava com um nível de dedicação grande, começou a aparecer oportunidade para fazer até luta de MMA, né, tal, já quando eu tinha minha faixa roxa, né? E eu disse, cara, agora é hora de decidir, né? E foi aí o momento em que teve aquela coisa, se eu me dedicar pro jiu-jitsu, eu não vou conseguir me dedicar pra fotografia, né? Aquele foi um momento, aquele ponto de inflexão. E ali foi onde eu olhei, eu ponderei, eu digo, cara, eu já tenho uma idade, né? Já tô com quase 30 anos aqui, né? Deixa eu só te interromper um pouco. Então, tu lutava e já fotografava nessa época? Já fotografava. Conciliava as duas coisas? Eu venho de família de fotógrafo, né? Inclusive então tu começou muito novo. Ó, mais um motivo para eu ter esse cidadão honorário da cidade aí, cidadão tá? Bento Gonçalves. É isso aí, olha aí. Ó. Então tu começou a piar fotografando, bem novo. Tu lembra da empresa do Estúdio 7? Sim, claro. Essa empresa é da minha família. Ah, não sabia, cara. Poxa vida, essa é isso uma aí. das pioneiras. Não digo pioneira, mas é uma empresa que... Pô. O Estúdio 7, a gente chegou a ter 100 funcionários. Cara, a gente tinha uma fábrica de fotografia, de fazer ensaio. Caxias, né? Era Caxias. E tinha uma filial aqui. Tinha, aqui em Bento a gente tinha 2 lojas. Eu lembro disso do 7, cara. A gente tinha 3 lojas em Caxias e a gente tinha loja também em Novo Hamburgo. Então a fotografia veio na família mesmo. Veio na família. Não sabia disso, cara. O meu pai, enfim, era agricultor, né? Lá de Caxias. Certo. E o pai, ele começou a trabalhar com fotografia logo depois que casou, aí, com uns 30 anos, né? E aí levou minha mãe, né? Minha mãe, que é a melhor vendedora que eu conheço, meu ídolo, né? Minha mãe. Bacana, cara. Legal. Trouxe a minha mãe para trabalhar com ele e que eles começaram a empresa, né? Certo. Começaram a empresa. Tu, então, lutava e fazia foto. É isso aí, isso aí. Pô, na realidade, o esporte, ele teve um bom momento na minha vida, mas aí teve aquele ponto de inflexão que é ali onde eu percebi, cara, que... Não dava mais. Ou o cara... aquela coisa, né? Ou caga ou desocupa a moita, né? Certo. Tem que tomar uma atitude aqui. E ali foi onde eu vi que a fotografia ia ser mais produtiva pra mim, né? E a família ainda segue na fotografia? Não mais? Mãe... Cara, o Estúdio 7 ainda existe. Existe. Mas o meu irmão vendeu a empresa, né? Ele vendeu a empresa. O Gustavo também, meu irmão, trabalha já em outro negócio hoje. E o pai e a mãe estão aposentados, né? Cara, tu é da época ainda do filme, do rolo de filme, essa cara, loucura toda aí, fotografei cara. muito casamento com filme. Sabe, eu sempre me pergunto, cara, quanta empresa que não acompanhou isso, né? Ou pessoas que saíram fotógrafos não acompanharam essa evolução da fotografia e foram ficando pelo caminho, né, cara? Muita gente acho que ficou pelo caminho, né, cara? Tem muita gente. Não só pelo caminho com filme, né? Também pelo caminho com estilo, com até agora, né, com essa danada dessa pandemia aí, certo. Acabou levando muita gente também para fora do mercado, né? Tem uma convergência agora de fotografia com vídeo, que tá deixando muita gente, tem muita gente também que tá se perdendo nessa jogada aí, né? Mas até essa história do filme é interessante porque o cara começa a lembrar de como era o perrengue de fotografar um casamento. Poxa vida. Imagina que o pai liberava 5 filmes de 36 poses para fotografar um casamento inteiro. Entendeu? E aí, cara, era engraçado porque o jeito de fotografar com filme é diferente. Claro. Tu imagina, por exemplo, eu tinha já na minha cabeça, eu sempre fui um cara muito bom com método, né? Então eu tinha um método para fotografar o casamento. Então eu sabia que tinha que ter 5 fotos da entrada da noiva. E eu não podia perder aquelas fotos, porque era caro. Tá? Então o que a gente fazia, né? Quando eu via que a noiva estava mais ou menos onde eu queria ali na entrada, né? Eu lembro de ter visto isso em muito casamento. Meu Deus, cara. Segura. Mas podia pra parar até quando o padre tava no meio do discurso. Segura, padre. Aí. Quando acabar o filme, tava, vai a hora do beijo, acaba o filme, o cara tá ali rebobinando o filme pra trocar. Pois é, cara.
Não É isso era, aí, cara. não tinha nem a máquina que o filme rodava Escusa, sozinho, né? Era até, tudo na até manivela, tinha, cara. né, cara? Mas o Não, cara também não tinha essa grana toda pois pra é, comprar, cara. né? Pois é. Meu Pois pai, aquele, sabe o italianão, aquele, né? Tu acha que meu pai ia comprar uma câmera? Meu pai ficou. Cara, meu pai teve 3 Monza e uma Silverado, que ele comprou zero e acabou. É isso aí, tu entendeu? Meu pai tá Silverado 97 lá, mandou fazer a cabine dupla lá em São Marcos, como ele queria. No capricho. Nunca mais Capricho, trocou. cara. No Tu acha que o capricho. pai ia comprar uma câmera que é nada, né? Cara, como o mundo mudou nessas coisas, né? Porque, como tu falou, hoje em dia tu tem possibilidades ilimitadas na fotografia, né? Sim. Claro que tu tem que ter conhecimento, mas quantas poses tu disse que podia fazer? 100 e poucas? 5 filmes de 36 poses. Cara, 150, hoje em dia 60. tu tira quantas fotos tu quiser, Hoje em porque dia, é 150 ilimitado, né? fotos, cara, eu faço Na entrada só. da noiva. Porque depois tu vai selecionar o que é melhor e o isso resto aí. descarta, né, cara? Só que eu vou te falar uma coisa: o volume de trabalho para executar um serviço de fotografia de casamento de qualidade, hoje um serviço de excelência, é muito maior do que na época do filme. Ah, é? É um artesanato, cara. Hoje a gente voltou a ter um artesanato digital. Uhum. O trabalho, assim, você não tem ideia do trabalho que dá para fazer um trabalho. Claro, existe assim, eu posso te apresentar uma coisa razoável, né? Ou eu posso te apresentar uma coisa de excelência. Uhum. Uma coisa de excelência, cara, dá um trabalho assim extenuante. Eu imagino, Extenuante. cara. Eu imagino. Poxa, que história bacana, cara. Tu vê, eu imaginei que tivesse começado há pouco tempo atrás, aí tivesse, Não, pô. lutava e depois foi fazer foto. Não, veio de família isso. Primeiro casamento que eu fotografei, eu tinha... Que eu fui fotografar com a câmera, né? Porque eu comecei a ajudar meu pai com 6 anos. 6 anos de idade, ia fazer luz pro pai, sabe? Puxar cabo. Sim, tava sempre junto, já É tava isso aí, aprendendo ali, cara. Filho de gringo é aquela história, né, cara? Tem que trabalhar cedo, né? E... Primeiro casamento que eu fui fotografar, eu não me esqueço, porque foi... Eu não sei se o pessoal conhece Caxias, enfim, né? Se localiza, mas atrás da Receita Federal, lá em Caxias, É no centro isso? Não. lá no bairro Rio Branco. Tá, sei. A Receita Federal, lá Aham. atrás da Receita Federal, tem uma igrejinha evangélica, eu não lembro qual é a igreja agora, tá? Mas tem uma igrejinha Primeiro lá, casamento né? foi ali. Isso, pequenininha lá. Teu tal. ou foi da família? Da família, né? Ah. Da família. Porque eu fotografei no Estúdio 7 até os meus 26, eu acho. Aham. Uma coisa assim, né? E até uma história legal, quando eu parei de fotografar. Ah, depois tu conta aí pra mim, então. Vou querer saber. E tu... Não, mas agora tu visualiza. O Eduardo, primeiro casamento, né? Pô, o que eu tinha na minha cabeça? Aquelas coisas que meu pai fazia, né? Eu via meu pai fotografando. Então o pai chegava, ele ia perto daquele, sei lá, do arranjo de flor lá e tal. E ele pegava, tirava o flash da câmera. Isso era uma baita de uma inovação. O cara conseguia tirar o flash da câmera e iluminar por cima do arranjo, né? Aí a luz não pegava no arranjo, pegava só nos noivos lá atrás. Ficava aquele efeito bonito e tal. Aham. E eu vi meu pai fazendo. Aí quando eu cheguei na igreja, eu tinha, sei lá, 12, sei lá, uns 13 anos, né? Cheguei na igreja com o meu tio, né? Meu tio que tava fotografando pro meu pai na época. E o meu tio, ele, enfim, né? Desapareceu, né? Ele gostava de dar uma sumida, assim, né? Durante o casamento. Antes do casamento, né? Aí me deixou lá e eu disse, cara, vou fazer umas fotos, né? Beleza. Aí cheguei, tinha uma lente, meu pai tinha uma lente macro, que eu não sabia disso na época, né? Mas ela saía como se fosse um zoom para fora, assim. O primeiro elemento da lente, ele tem que chegar mais próximo do objeto para poder fazer o foco, né? E aquilo saía tipo uns 10 centímetros para fora. E eu não sabia disso, né? Aí eu via meu pai fazendo aquela foto. O que eu fiz? Tava lá, né? Tava só o pastor do meu lado ali e tal, e o pessoal chegando. Eu cheguei perto do arranjo com a lente assim, né? E fui fazer o foco. Quando eu fui fazer o foco, como tinha as flores na frente, a câmera se perdeu no foco, né? Aí ela foi até o fim do curso do foco para voltar para acertar o foco. Aham. E eu, quando eu fiz isso, a lente foi para frente, ela encostou no vaso. Primeiro casamento, cara. Primeira vez que eu fui fazer uma foto na minha vida, que não fosse iluminando. Caiu né? o vaso, não. Encostou no vaso Não. e o vaso caiu. Pô, mas Cara, forte ou... Pô, forte, cara. O troço foi e encostou. Tinha uma prancha, te juro por Deus, escuta, tinha uma prancha de vidro desse tamanho embaixo, assim, ó. Cara. E caiu o vaso, e aí quebrou aquele vidro e aquela espuma verde das flores por tudo Tudo e no tal, chão. uma confusão, cara. E eu comecei a suar frio. E aí, ainda que não tinha começado, né, cara? Não tinha começado. Tá? Aí tinha alguns convidados ali e tal. E engraçado, porque daí o pessoal foi lá, juntou, tal, beleza. E por um acaso, o Dirceu Galhoto lá, amigo do meu pai, tinha um vidro lá no carro
parecido. Foi lá. Botou, resolveu. Beleza, legal. Começou o casamento. Mas foi batismo de fogo esse, né, cara? Não, tudo pode ficar pior. O fundo do poço tá sempre mais fundo. Não existe fundo, né? É. Cara, começou o casamento. Eu nunca tinha visto um casamento de pessoal de evangélico, né? Uhum. Eu não sabia como funcionava. Aí eu tava lá no meio do casamento, eu digo, agora eu vou tomar cuidado, né? Mas eu vou fazer essa foto. Cabeça dura, fui lá e fui fazer a foto. Quando eu fui fazer a foto, cara, o pastor falou alguma coisa, daí a pouco, aleluia, aleluia, eu bati no vaso. Caiu de novo? Não pode. De novo, o cara nos pés da noiva. Te juro por Deus, não quero ver essa luz, cara. Nos pés da noiva, cara. Quebrou tudo, não sei o que, cara. E aí o noivo tinha visto que eu tinha derrubado primeiro. Já te encheu de osso, não? O noivo começou a rir, não parava mais. Cara, deu um ataque de riso no noivo, cara. Ele não conseguia mais parar de rir. A noiva não tava entendendo nada. Tiveram que trazer água pro noivo de tanto que ele ria, cara. Pedia pro Galhoto se ele tinha filmado, que não é possível, é incrível, não sei o quê. 2 vezes. 2 vezes, no mesmo casamento. Cara, batismo de fogo, e aí? E aí eu pensei, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais quero fazer essa porra na minha vida, não sei o que eu fui dizer, né? Tô aí até hoje, fotografando, gravando. Legal, cara. E nós vamos falar depois, mais adiante, da tua mentoria para fotógrafos. Mas eu sei que tu teve outros caminhos aí, né, cara? Trabalhou um tempo com a foto, depois foi para construção civil? Não. Depois é que teve o que aconteceu, né? História longa. Eu fotografei, trabalhei no caso com meu pai lá em Caxias e tal. E a gente até, foi a época que a gente abriu a loja aqui em Bento, né? E logo depois disso que a gente abriu a loja, eu tava terminando a minha graduação em administração lá na UX em Caxias, né? E, enfim, eu tava de saco cheio de fotografar, cara. Tava de saco cheio. Sabe quando tu tá meio que perdido, assim? Acho que eu devia ter, sei lá, uns 24, 25 anos. E nessa época tu só tava vinculado ao Estúdio 7, tu não tinha o teu trabalho? Não tinha. Não tinha. Trabalhava pro Estúdio 7, enfim, com a família. Certo. E eu enchi o saco, né, cara? Enchi o saco porque, escuta, ninguém gostava de mim, cara. Sabe por que ninguém gostava? Por quê, cara? Vou te dizer, por que ninguém gostava de mim? Porque o fotógrafo naquela época era um chato. Lembra essa história que eu te falei? O cara tinha que pedir pra noiva parar. Era o tempo inteiro chamando todo mundo. A tia me via, já virava de costas. Entendeu? Porque o cara era um chato. Porque o cara dependia de quê? De vender fotos. Vender número de fotos. Então a gente já ia meio que com uma mentalidade pro casamento, pensando que, cara, cada clique bom que eu fizer, eu tô vendo como se fosse hoje, sei lá, 10, 15 reais caindo na conta. Certo. Entendeu? Então eu meio que... E como eu te falei que eu sempre fui muito bom com método, eu criei um método pra fazer. Eu era chato pra caramba, mas eu conseguia fazer um monte de foto que vendia. Certo. Entendeu? Só que era aquela história, cara. Sabe aonde eu conheci a noiva? Eu conheci a noiva na época na porta da igreja. Entendeu? Nem que o cara fotografava preparativo. Não existia isso. Não tinha nada. Você na porta da igreja. E aí, pô, chegava lá, né? Visualiza essa foto. Chegava o Vanassi, pedia pra noiva, né? Noivinha. Não fazia a menor ideia do nome da noiva. Quantas vezes, cara, eu fiz aqui na igreja de Santo Antônio, a época tinha 5 casamentos, um atrás do outro. Quantas vezes eu fiz os 5? Entendeu? Era 6, 6 e meia, 7, 7 e meia e 8. Cara, tu virou uma referência. Pô, todo mundo queria fotografar contigo. Eu sei, eu fui em alguns casamentos que tu era o fotógrafo. Mas isso foi depois que eu parei. Depois que eu parei. Antes de parar, todo mundo me odiava, cara. Tô te falando, é verídico, cara. Imagina, eu chegava, a noiva tava lá, estacionava o carro, chegava o Vanassi, noivinha, não fazia a menor ideia, não. Abria a porta, vamos fazer uma foto bem espontânea. Visualiza, a noiva morta de nervosa e tal. Segura o arranjo, que eu demorei uns 4 anos. Uma foto espontânea, tu dizendo pra ela se preparar. Vai ser espontânea. Vai ser espontânea. Segura o arranjo, que eu demorei uns 4 anos pra descobrir que era buquê, o nome do negócio, né? Olha pra cá e dá um sorriso bem espontâneo. Foi, né, cara? Não tem espontaneidade nenhuma. Além de não ter espontaneidade, eu acabava com o momento, cara. Eu estragava o troço, entendeu? E eu sentia isso. Só que todo mundo fazia assim na minha cabeça, né? Aí chegou um ponto que eu disse, cara, não é possível. Tô terminando minha graduação, fiz uma pós, na época tinha pós de Finanças e Economia na GV, né? Fiz a pós e digo, cara, eu não preciso mais trabalhar aqui, cara. Eu posso fazer outras coisas, eu quero trabalhar na minha área. Aí apareceu uma oportunidade para ir trabalhar numa metalúrgica lá em Caxias, né? E, enfim, essa metalúrgica tinha uma filial lá em Buenos Aires, né? Tinha lá um escritório em Buenos Aires. E disse, Vanassi, eu tenho um espanhol razoável, né? Legal. Cara, tu quer essa oportunidade? Eu não sei o que. Eu disse, quer saber? Que se exploda, vou. Tinha terminado com a minha namorada na época e tal. Eu disse, vou. E eu fui pra Argentina. E eu fiquei quase 1 ano em Buenos Aires, né? Só que olha como é o mundo, cara. Quando eu cheguei na Argentina, eu conheci
acho que no segundo, terceiro dia que eu tava na Argentina, tava procurando por um lugar pra morar, né? Tal. Ficar por lá, então. Aí eu encontrei um loft lá na Recoleta que tinha que dividir com outros 2 caras. Tinham outros 2 rapazes lá. E um desses... Fazia o que? O administrativo lá? Isso, Venda? O que era? eu trabalhava, eu auxiliava o setor de vendas, mas eu fazia mais a parte fiscal. Certo. O pessoal não conseguia entender, né? Por que esse Legal. assim num lado, no O outro. pessoal tinha vínculo com a Argentina. Isso fazia aí, obra isso lá, aí. coisa assim. Isso aí, a gente na época fornecia para Randon e tal, para as metalúrgicas chinas. E daí, enfim, né? Aí eu digo, cara, conheci, encontrei, né, no jornal, na época, esse lugar para alugar, só que tinha que dividir com outras 2 pessoas. E eu fui lá, eu disse, cara, vamos lá, né? Eu tô aqui, tem que deixar com essa mania de brasileiro, que chega num lugar, só se une com um brasileiro e, né? Disse, não, cara, vou morar com o pessoal de fora. E eu fui morar nesse loft, lá na Recoleta, né? Com um rapaz que era iraniano, olha só que loucura, e com outro argentino, e esse cara era fotógrafo. Olha como que é o mundo, cara. Poxa vida. Esse cara era fotógrafo. Mas sabe quando tu conhece o cara e, tipo, a gente não falava mais muito de fotografia. A gente não falava muito de fotografia, falava de tudo que é coisa. Na época era moleque, saía direto, festa, aquela coisa, né? E a gente não falava de fotografia. E, enfim, eu só sabia que ele ia fotografar e que ele fotografava casamento também. Mas eu tinha pegado tanta raiva do negócio, cara, entendeu? Porque imagina, um negócio que ninguém gosta de ti. Não vai se sentir bem fazendo, né? E aí o cara... Cara, tu sentia isso das pessoas? Sentia muito. No casamento, né? Porque Muito. no dia a dia não. Não, Mas não. no casamento tu sentia isso. Sentia. Só não gostava. Porque o cara... Vamos lá. O pessoal saca quando o negócio virou um caça-níquel. Entendeu? Porque era mais ou menos isso, cara. A gente ficava o tempo todo forçando pra sair mais uma foto, pro casal gastar mais 10, 15 reais. Sim. Esse era o negócio do fotógrafo de casamento. E outra coisa, né, Expulsão, naquela época, cara, eu não quero desdenhar, porque eu tenho uma formação, né, familiar aí, que o trabalho tem muito valor, né, dentro da minha família. Mas o cara que fotografava, não era que nem hoje, que, pô, você tem aí os guris aí em Bento, pô, o Yuri que fotografava no Senhor, fotografou o pessoal. Tem uma tem o próprio Zeto, cara, o tem uma galera, o Pagani, hoje tem uma galera cara bom pra caramba. Bacana. Que ganha o prêmio, esse tipo de coisa, entendeu? Não tinha isso, cara. Fotógrafo era quem? Era o senhorzinho aquele que já não, né, é amigo da comunidade, já não tá mais... Tem cada história de fotógrafo aqui mesmo, cara. O cara já não tá mais fazendo nada muito direito na vida, vai fazer foto. E eu não queria isso pra mim, né, cara? Eu pensei, pô, eu posso mais do que isso. Mas eu conheci esse cara, e esse cara, eu só sabia que ele ia todo sábado fotografar. E a única coisa que eu achava estranho é que ele saía muito cedo pra fotografar. Imagina, o casamento era 6, eu saía, sei lá, 5h30 de casa. E o casamento era 6, o cara saía meio-dia. Era a única coisa que eu tinha percebido diferente. Pô, passou, sei lá, uns 6 meses que eu tava na Argentina. E esse meu amigo me liga um dia, num sábado de manhã. Esse é o argentino? Isso, meu amigo argentino. Me liga um sábado de manhã e fala, Vanassi, zicou o meu segundo câmera. O cara que trabalhava com ele tava com sarampo, uma coisa assim, não sei o quê, e não podia ajudar ele. Tu vai ter que me ajudar. Disse, bom, fotografar eu sei, né? Mas agora, eu não sei, porque ele tinha comentado comigo que ele era fotojornalista de casamento. Eu disse, esse teu fotojornalismo eu não sei fazer, mas se tu me explicar, não acho que deve ser tão difícil assim, esse teu fotojornalismo, né? Beleza. Ele disse, então faz o seguinte, eu tava na empresa no sábado para terminar de emitir umas notas, final do mês, e sai daí, vem direto para casa que a gente almoça e vai. Eu disse, bom, né? Beleza, vamos lá. Primeira coisa que eu achei engraçado era o seguinte, em Buenos Aires, para te entender, como a cidade é muito grande, né? Cidade de um porte, sei lá, quase de São Paulo. A gente tem o quê? O pessoal, eles casam numa igreja, né? Enfim, mas é sempre próximo do hotel onde vai rolar a festa. Entendeu? Nunca é uma coisa assim de ter que sair daqui e ter que fazer quilômetros pra chegar, né? Então era ali próximo, né? E a gente foi no hotel, e daí, tipo, num lado do hotel o noivo se arruma e no outro a noiva se arruma. Aí a gente foi no hotel, no quarto do noivo, onde tava o noivo e os amigos. E a gente foi fotografar os preparativos. Cara, ninguém fazia isso há... Contava a história, né? Isso. Todo casamento, o antes e tal. Mas saca só, cheguei lá, a primeira coisa que aconteceu. O cara entra na sala, né? Entra no quarto, vai lá e ele dá um beijo na bochecha do noivo. É normal do argentino, do portenho isso, né?
Mas é normal pra quem é muito amigo. Aham. Tu entendeu? Aham. Não vou chegar aqui e vou dar um beijo no cara. Não, não é assim. O cara que é muito amigo, é brother. Aí eu disse, pô, cara, que legal. Eu disse, que legal, né? Pelo menos eu vim num casamento de um amigo teu. Não é meu amigo. Não, ele disse, sim, Vanassi. Todos os meus clientes são meus São amigos. meus amigos. Eu disse, sério? Ele, sim, a gente fez um ensaio em Punta del Este, eu jantei na casa deles, o cara conhecia, sabe? Tinha um relacionamento diferente. E o principal, cara, ninguém olhava pra câmera. Ele trocava de lente o tempo inteiro, botava a câmera pra cima, a câmera pra baixo. Eu fiquei olhando aquele cara trabalhar. A primeira meia hora, eu não conseguia acreditar no que ele tava fazendo. Essa era a verdadeira foto espontânea, né, cara? Isso, ele fazia como ele queria. Bacana, cara. Eu disse, cara, desse jeito pode ser divertido. Eu disse, que legal. Ninguém olhava pro cara. Todo mundo tava feliz porque ele tava lá. Eu disse, nossa, que ambiente diferente. Olha só o noivo amigo dele. E todo mundo sabia o nome dele. Eu disse, putz, cara, que coisa legal. Legal. Terminamos de fotografar o noivo. A gente sai do quarto do noivo. E isso, cara, mudou a minha vida esse dia. Saímos do quarto do noivo, a gente foi onde tava noivo. Com o noivo tinha, sei lá, umas 10 pessoas. A noiva tava ela e a cabeleireira. Só. Sabe quando tu chega num lugar e tu sente tipo um clima pesado? Tava ela, a cabeleireira, não tinha música, não tinha nada. Eu disse, cara, não sei o que tá acontecendo. Ele foi lá, cumprimentou, foi muito gentil com a gente e tal. E aí ele me contou. Ele, Vanassi, deixa eu te explicar o que tá acontecendo. É que tu não leu o briefing do casamento. Eu digo, meu Deus, cara. Tem até isso. Tem até briefing no casamento. Vocês briefam o casamento. O que é isso, cara? A avó da noiva, a avó da noiva era costureira. Entendeu? E a mãe da noiva, mãe solteira, faleceu no parto. Puxa vida. A avó dela morava no interior, morava em Rosário. E a mãe dela foi para Buenos Aires para estudar. E acabou se metendo com as companhias erradas, aquela coisa toda que a gente sabe de pessoal de interior na cidade grande, né? E daí a avó com a criança veio para Buenos Aires porque queria daí que ela crescesse em Buenos Aires. Pagou o curso de medicina da menina costurando, meu irmão. Poxa, olha só, vô era falecido, era só as duas. E a avó fez o vestido dela, né? Isso te marcou, né? Porque, pô, tu te lembra ainda de Mas, tudo meu irmão, isso, cara. eu lembro em detalhes. E piora. Olha lá. E aquele clima tava daquele jeito porque a avó tava com câncer terminal no hospital e a noiva ia lá pra ver a avó antes do casamento. Antes de casar. Cara, eu olhei pro meu amigo e disse, o quê? Ele te contou a história ali. Ele me contou ali na hora. Eu disse, o quê? Nós vamos pro hospital. Eu sou um cara que eu não posso ir pro hospital, entendeu? Chego no hospital, tem que arrumar uma maca pra mim, alguma coisa parece que eu tenho se eu tô no hospital, sabe? E a gente foi pro hospital, cara. A gente foi pro hospital. E eu nunca vou me esquecer do que aconteceu ali. Nunca vou me esquecer do que aconteceu ali, cara. A gente entrou no quarto, quando a gente chegou no hospital. A avó querida tava no finzinho, sabe? Tem uns 80 e poucos anos, ela tava bem debilitada. E ela chegou, pegou na mão da avó e falou, vó, eu não te falei que eu ia casar que nem princesa? Eu vim te mostrar o meu vestido de princesa. Poxa vida. E vocês juntos pra registrar isso aí. Meu irmão, eu não fiz uma foto. Não conseguia. Eu só chorava. Tu não tem ideia, cara. Tu não tem ideia. E o meu amigo ali fotografando, e eu olhando aquilo, só faltou ter foto minha abraçada na avó chorando lá também. Tu não tem noção, cara, do que foi aquilo. Aquilo foi um negócio assim que... E eu vi aquilo. Agora parece algo engraçado, mas ali na hora, cara, isso... Poxa vida. Irmão, e assim, ó, a coisa acontecendo na frente do cara, tipo, aquelas pessoas deram permissão pra ele estar ali vivendo aquilo com elas, cara. E eu vi aquilo, eu disse, nossa, cara, o que é isso? Me explodiu a cabeça. Eu disse, dá pra fazer assim também. E o cara fotografando, e depois, enquanto a gente tava indo no caso, pra igreja, eu ia dando soco no painel do carro dele. Disse, o que foi, Vanassi? Enlouqueceu? Sim, eu enlouqueci. Nunca vi isso aqui. Sabe por que eu enlouqueci? Eu enlouqueci porque eu lembrei das porcarias de trabalho que eu fazia no Brasil.
Eu disse, cara, eu industrializei a história de uma família. Eu disse, olha o que tu tá fazendo, cara. Ele me olhou, eu disse, tu tem noção do quanto vale o que tu tá fazendo, cara? Ele era um fotógrafo já de idade, assim, ou não? Da tua idade, assim, um gurizão também? Cara, ele tinha uns 30 e poucos, era um pouco mais velho que eu, tinha uns 6, 7 O cara, anos. na verdade, se especializou naquilo. É isso Não aí. é pelo fato de ele ter vivido mais tempo, ter tido mais experiência, não era por causa disso. E ele buscou. Buscou, foi se especializar. Mas olha só que loucura. Isso era... Acho que era... E tu vê, né, cara, não é nem questão de técnica, é questão de sentimento, né? De tu entrar no clima isso da aí. coisa, de tu, enfim, entrar com a tua alma pra fazer o negócio, né, cara? Agora, tu imagina que isso era em agosto. Até dezembro, eu acho que eu fotografei mais uns 9 casamentos. Com ele. Com Aí ele. tu Segundo, acompanhou ele é ele. de graça. Se eu quero ir, eu quero aprender isso aí, cara. Chegou dezembro, Natal, voltei pra casa. Sim, tu ficou um ano lá, tu falou? Isso. Tá. Voltei pra casa. Com a minha carta de demissão embaixo do braço. Tu pensa eu chegar pro gringo, pro meu pai, e falar pra ele que eu pedi demissão. Cara, eu era executivo de multinacional. Que ano foi isso aí, mais ou menos, cara? 99, 2000? Por Acho aí? que foi 2000 e... Deve fazer uns... Deixa eu pensar. Eu tenho 40. Eu tinha uns 26. 14 anos atrás. Né? 26, 27. 2000 e alguma coisa, 2005, 2006, É, por aí. por aí. Já tinha o digital, né? Já Já. tava, Bem no início. Bem tava no início. engatinhando Bem ainda no aí. início. Cartãozinho de memória. Bah, nem me fala. 128 mega, nem isso, 64, troca cartão. Eu tenho um cartão de memória de 8 mega. 8 cara. mega. 8 mega. Olha isso. Mas agora, tu imagina eu falar pro meu Voltou, pai... Falou falar com teu pai. Falar pro meu pai que eu não quero mais ser... Eu ganhava 16 salários por ano, Escúcio. Tu tem noção? Participação de resultado, tinha PPR, tinha... Na empresa Cara, essa. Era assim, assim, ó. E cara, numa boa, que gente, eu não quero polemizar, mas, né, mas eu não fazia porra nenhuma, cara. Hoje, comparando com o cara sendo empresário, claro que hoje é muito diferente. Claro. O pessoal tem um monte de sistema e controle. Eu sei que tem executivo que trabalha que nenhum, mas eu não fazia, entendeu? Ficava mais lá, trovando fiado com a menina, lá do lado do Xerox, lá de qualquer outra coisa. E daí eu, tipo, meu pai, joguei tudo pra cima e quero voltar a ser fotógrafo. Teu pai queria te matar nessa altura do... Não, meu pai falou, tu quer fazer essa loucura aí? Quer fazer essa loucura? Então, pelo menos, o meu pai me disse, então, pelo menos vai lá pra Bento. Cuida do Estúdio 7 Isso, tu cuida do estúdio lá e faz essa loucura lá. Porque aqui tu não vai fazer. Eu já gostava daqui, tinha uns amigos aqui e tal. Vim pra cá, disse, vou fazer esse negócio. Primeiro ano fotografando aqui em Bento, nunca vou me esquecer. Eu fiz incríveis 2 casamentos. Eu disse, eu vou morrer de fome, não dá pra mim e tal. Aquilo lá não serve aqui. Mas era diferente, né? Era diferente, até o pessoal entender Questão isso, cara. cultural, exatamente. Até o pessoal entender. Aí eu fiz um blog na época, ninguém tinha mal tinha Orkut, eu fiz um blog, comecei a divulgar o trabalho, peguei a manha do SEO, entendi, chegou um ponto que as decoradoras da cidade, todas elas iam dizer depois que tinha passado um tempo, né? Elas iam falar de uma decoração, falavam, entra lá no site do Vanassi, elas Dá diziam. uma olhada aqui. E olha que lá tem. E chegou um ponto que acabou virando referência. E isso, do primeiro ano foram 2 casamentos, no segundo ano já foi 8. Aí eu fiz uma exposição no Shopping La América, nunca vou me esquecer. Exposição de fotos de casal. Fiz uma estratégia bem legal lá. Fotografei 20 e poucos casais da cidade. Desses 20 e poucos que eu fotografei, me rendeu aí, sei lá, uns 30 casamentos e não parou mais. Foi o famoso boca a boca, né? Um foi falando para outro, como foi mostrando, era inovador. Ninguém fazia isso, né? Alguém fazia? Não, ninguém fazia. né? Ninguém fazia. Eu fui o primeiro fotógrafo da cidade que palestrou num evento de fotografia, né? Foi o primeiro fotógrafo. Primeiro fotógrafo a ganhar um prêmio. Então isso tudo foi novidade. Você imagina, eu vim aqui aparecer no semanário. Eu lembro que, tava na capa do semanário. Que bacana. Fotógrafo, ganhando prêmio internacional de fotografia. E foi assim que começou minha trajetória, né? Fotografando. História legal para conhecer. É. E de lá para cá só foto. Não, teve mais coisa aí no meio. Meu Deus, cara. É que o cara, quando ele é empreendedor, ele tem esse negócio, né? É isso aí, cara. É isso aí. sempre querendo. O que eu te anunciei, tu é um empreendedor nato, né? Tu fez várias coisas e em todas elas sempre teve sucesso, digamos assim. Em todas não, né? Com certeza. O cara tropeça às vezes em algumas coisas e tal, né? Mas... E aí do período da fotografia para pensar em mentorar fotógrafos. Porra, isso foi legal também. Como é que foi isso, cara?
Isso é mais recente, né? Ou não? Não é tão recente assim. Eu acho que uns 6, 7 anos. Porque é bacana, né, cara? Tu aprender, tu conhecer, tu saber o que tu tá fazendo, tu ter a técnica, tu ter o feeling e tu querer passar isso para outras pessoas. Claro que o cara visualiza também, pô, vou ganhar vida com isso, vou ganhar dinheiro com isso. Claro. Mas tu querer passar o teu conhecimento é bacana, né, cara? Tu tem que te desprender de muita coisa para poder transferir para outras Sabe pessoas. que Né? até falar um negócio, vou ganhar vida com isso. E eu sou um liberal, confesso, não escondo de ninguém, né? Tenho meu posicionamento e enfim. E para mim, pro Eduardo, né? O preço é um agente de mudança. Como é que é isso? O preço é um agente de mudança. Se eu entregar hoje, por exemplo, uma mentoria comigo, o fotógrafo paga 12 mil reais para ter uma mentoria comigo de 6 meses. Um acompanhamento de 6 meses, né? Acompanhamento semanal de 6 meses, uma turma de 20 fotógrafos fechados, meu processo de mentoria. Porque eu tenho o curso, a comunidade e a mentoria. Né? Então são 3 produtos na minha esteira. O curso é o mais que na realidade, Scússel, é o mesmo conteúdo, cara. Se o cara pegar e comprar o curso, se dedicar em cima do curso e estudar, o cara vai estar aprendendo a mesma coisa que ele aprende comigo na mentoria. Só que óbvio, né? Na mentoria o negócio é personalizado, Claro. eu entendo como vai funcionar o negócio dele, o que ele tem que fazer primeiro ou depois e tal, né? Tu tem aluno, né? Sim. Que começa do zero. Nunca Tenho, fotografou? Eu quero fotografar. Tenho. E de Começa do idade, zero. com mais idade. Eu tenho um rapaz que... Não só um, né? Eu tenho um dos meus cases de sucesso aí, né? É um rapaz que ele é uruguaio. Hoje ele mora em Ribeira, né? O cara mal falava português quando me procurou para fazer o primeiro curso. Ele tem 21 anos. 21 anos. Mês passado ele vendeu 50 mil reais em fotografia. Sozinho. Pô. Nunca é tarde, né, cara? Tu imagina. Nunca é tarde para recomeçar, fazer uma coisa diferente. Eu tenho entrevistado um monte de gente aqui, cara, e quanta gente me diz, olha, um dia eu quis mudar a minha vida e eu mudei a minha vida. E tu tem mudado a vida de muitas pessoas aí, né, cara? A gente tá Vamos tentando, lá, vamos né? retomar aí. Eu vou te cortando, vou te dar sequência. Sim, tranquilo. A gente tá falando do curso, né? Por que eu acho que o preço é um agente de mudança? Porque se eu ofereço um processo de mentoria pro cara, certo? Claro que a gente tem que entender até onde o cara vai conseguir pagar, né? Tem isso. Mas eu sei que se o cara me ouvir, inclusive eu trabalho no sistema de inversão de risco. Já ouviu falar disso? Não. Inversão de risco é o seguinte, você vai fazer o processo de mentoria comigo. Você vai fazer o primeiro mês. Se você não tiver resultado, você não paga e a gente continua amigo a mesma coisa. Só você vai ter que vir nos encontros e você vai ter que fazer o que eu falo. O curso desses 6 meses, ele é presencial e à distância. É um misto ou não? A mentoria, ela é online. Online. Eu Mas tenho... tem encontros presenciais? Presenciais? Não. Não entendi. tem. Porque eu comecei com esse processo durante a pandemia aí, né? Entendi, tá certo. Mas a gente faz por Zoom e tal. O troço acontece legal, né? Não deixa de ser muito próximo, né? Mas eu tava te falando, obviamente que quem eu seleciono para passar pelo processo de mentoria, o cara tem que fazer uma aplicação e se ele faz uma entrevista comigo, eu seleciono. Esse cara dá, esse não dá, né? Isso é visto, né? Mas se eu oferecesse o mesmo processo de mentoria pro cara por 500 reais, eu duvido que o cara ia comparecer nos encontros. Que ele ia estar toda quarta-feira de manhã às 8 horas lá comigo. Eu duvido. Agora, como ele tá pagando 12 pau para terminar o processo, ele vai ter que gastar 12 mil comigo, ele vai estar lá. Por quê? Porque o preço é um agente de mudança, cara. O preço é um agente de mudança. A não ser que o cara esteja numa situação terrível, eu não consigo conceber, eu não consigo entender como que a gente vai... eu vou entregar... Eu posso dar de graça, cara. Olha que loucura. O meu curso é um dos cursos mais pirateados lá do Hotmart. Eu tenho 5 links do Google Drive com todo o meu curso dentro, com vitamina B dentro. Inclusive a versão nova que eu gravei agora, no início do ano. Tu grava onde, cara? Aqui? Não. Eu gravo aqui. Aqui mesmo? Eu gravo aqui. Tem estúdio para fazer gravação? Eu tenho em casa. Legal, cara. Eu tenho em casa. Bacana. A versão, não, tem fundo infinito, tem tudo em casa. Assim. Mas a versão nova do meu curso já tá pirateada, já tá no link do Drive. Olha só. Os caras distribuem o link nos grupos de fotógrafos. Agora eu te peço, sabe quantos assistem dos que pegam de graça? Pouquíssimos. Nada, ninguém. Começa, abandona. Ninguém, cara, ninguém, porque o preço é o agente de mudança, cara. Se tu quiser uma transformação na tua vida, tu vai ter que pagar.
Isso é um negócio indiferente se, obviamente, tem as pessoas que não têm condição de pagar com dinheiro ou com alguma coisa, tu vai ter que pagar, cara. Alguma coisa. Para mim, essa é a lógica. E a minha lógica, ela funciona no primeiro eu entrego, depois eu recebo. Entendeu? Então, por isso que eu trabalho dessa maneira com a mentoria, né? Cara, primeiro você vai passar por um mês comigo. Eu duvido o cara passar por um mês de mentoria comigo, aplicar as coisas que eu digo, entendeu? Porque eu trago para dentro da minha mentoria todo o conhecimento que eu tive, desde quando... Toda essa experiência aí que claro, tu relatou aqui agora, né? Entendeu? Cara? Tipo, por exemplo, todos os meus mentorados já implementaram software de CRM. Tipo, eu sei que tem empresários aqui na cidade, com empresas grandes, que não tem o CRM rodando, não tem o software para fazer a gestão do comercial deles. Os meus fotógrafos têm. Os meus fotógrafos vai muito além da foto. Claro, é todo um processo de gestão. Outra coisa. Desenvolvimento pessoal, nós poderíamos dizer. Também, mas assim, ó, eu bato muito na tecla do marketing e vendas, cara. Eu não seria ninguém hoje aqui em Bento se eu não tivesse focado especialmente no meu marketing. Porque eu tenho uma definição um pouco diferente do que é marketing e vendas, né? Tem gente que chega aqui e começa a citar Kotler pra ti, fala de 4P, 5P, 6P, tem 8Ps agora, não sei que tanto P, né, cara? Eu não conheço nenhum deles. Cara, é um negócio assim, ó. Mas, pra mim, marketing é tudo que acontece até o cliente cair no CRM. Fala de uma linguagem até mais tranquila, pessoal. Até eu ter o contato do cliente, eu começar a conversar com o cliente. Certo. Comecei a trocar ideia com o cara, troquei uma mensagem, tive contato com o cliente, comecei a conversar, é vendas. Então, desse momento em diante, é o setor de vendas que cuida, é o vendedor que é o responsável por converter aquilo em um contrato, certo, em um ensaio, no meu caso dos meus clientes, né? Antes disso, é responsabilidade do marketing. Então, tudo que acontece até o cliente conversar comigo é marketing. E eu bati muito forte nessa história do marketing, né? Então, eu tinha blog. Eu tinha uma preocupação em ganhar prêmios. Chegou um momento que, tipo assim, eu era o único fotógrafo premiado da cidade e eu tinha, sei lá, 30, 40 prêmios no Brasil. Fui indicado a fotógrafo do ano 3 vezes pela Inspiration Photography. História bacana, não sabia disso. Ganhei fotógrafo revelação na Inspiration. Que legal. Ganhei prêmio nos Estados Unidos, na República Tcheca. Foi um negócio bacana. Pô, então, mas aquela história. As minhas noivas tinham ciência disso. Porque não adianta o cara ter essa bagagem, né? E não divulgar. E o brasileiro ele tem um problema com isso, Escúcio. O brasileiro ele tem um problema com se vender. O brasileiro ele tem um problema com mostrar que ele é bom em fazer alguma coisa. Entendeu? E isso é um problema. Isso pode virar um problema, porque às vezes a gente tem profissionais maravilhosos, e entendeu? O cara não sabe vender o produto. E o cara, ele tem vergonha de ser bom. Isso é uma epidemia, cara. A vergonha de ser bom. Isso é um negócio que me deixa até um pouco chateado, cara. Um pouco chateado, sabe? Porque o cara tem vergonha de ser bom. E isso, cara, tu não tem noção de onde a gente pode chegar com esse assunto. O que eu já ouvi de fotógrafo. Cara, você não tem noção. Tem meninas que elas fazem um trabalho de... Tem muita essa história do ensaio feminino, trabalho de autoestima e tal. As meninas têm vergonha de ser bonitas. Porque elas fotografam, elas falam que elas têm que fotografar a beleza da mulher como ela realmente é, tal. E ela tem vergonha de uma condição física dela, que ela não tem como mudar o fato de ser bonita. E a menina já chegava chorando comigo no processo de mentoria. Vanassi, sabe, às vezes eu não queria ser bonita. Porque eu me sinto mal quando eu vou fotografar as minhas clientes. Olha isso. Cara, isso pra mim é uma epidemia. A gente tenta criar um negócio tão raso em que todos estejam falando essa mesma língua. E todos... Ninguém precisa ser igual ao outro, cara. Esse conceito de beleza é diferente. É verdade. Mas olha que loucura isso, né? Acho que isso eu falo que é uma epidemia que o brasileiro sofre hoje de ter vergonha de ser bom. Ter vergonha. É a mesma coisa, cara, eu não acho certo. Pô, tem empresário que faz uma doação, entendeu? Faz uma doação legal para uma entidade, alguma coisa, certo. E o cara vai lá e esconde o nome dele. Isso é o que mais a gente vê, né, cara? E eu não quero aparecer, Mas, meu Deus do céu, sabe por que o cara tem que aparecer?
Ele tem que aparecer para incentivar o outro. A fazer. Nem que seja por inveja, nem que o outro faça para dizer, não, olha só, vou dar uma doação maior. Que se exploda. Dinheiro é dinheiro. Tu entendeu? Se for ganhado de maneira justa, o cara tá querendo doar, ele quer doar para aparecer, para dizer que ele doou mais do que o outro. Cara, vai ser bem gasto. Tu consegue entender? Sim. Então, isso é uma coisa que eu senti, eu tive um tempo também nos Estados Unidos, né? E lá a gente percebe que é completamente diferente. Me fala qual é a lógica de um advogado não poder fazer um trabalho de marketing aberto. Ele não pode. Qual trabalho? Por que um dentista não pode? É brabo, né, cara? Cara, nos Estados Unidos, você passa... A ética profissional. Mas que ética é essa, cara? Verdade. Que ética é essa, Escúcio? Se tu é um bom profissional, não tem por que tu não mostrar o Não, teu e outra trabalho, coisa, né, e cara? se tu é um profissional ruim, e isso, olha onde chega essa ética, pra ver como ela é muito, como é uma ilusão, né? O pessoal principalmente da saúde, eles têm muito essa coisa, né, não, eu não posso me divulgar como um bom profissional, né? Ok, beleza. Agora, isso no Brasil, tá? Que fique claro. Na hora de falar que o cara não é tão bom assim, eles não falam. Existe uma coisa entre médico que eu não posso falar que foi um erro do outro cara. Cara, que se foi um erro, o que você tá fazendo é um crime, cara. Verdade. Sobre mim, cara, meu ponto de Vai vista. prejudicar outras pessoas. Exatamente. Esse cara, o cara é um carniceiro, quase matou a pessoa e você vai deixar esse cara continuar trabalhando. Ah, não, porque a ética, que ética é essa? Que ética é essa, cara? Verdade. Entende? Pra mim não faz muito sentido, né? Então, né, a gente nem sei como a gente chegou nesse assunto, né? Não, mas esse é o objetivo, cara, é ir longe aqui. Mas eu tenho muito essa coisa eu acredito, né, que a gente não pode ter vergonha de ser bom. E por isso até que agora eu parei de fotografar, né, comecei a trabalhei tive uma clínica odontológica na cidade aí com a minha ex-mulher, tive esse período que eu me separei, que eu fui viajar, né. Tu até construiu o prédio aí, cara, continua construindo ou não? Não? Continuo. Continua? Continuo. Legal. Cara, vou te falar um negócio, cara. Construção civil é osso. Eu creio. osso. Eu acho que sim, cara. É osso, meu irmão. Eu vou te falar, parece que o cara que tá nesse mercado, o cara que passou pela pandemia aí, é um herói. É um herói. Eu fiz a besteira, porque, pô, tinha terreno, tinha tudo. Olha que loucura, né? Eu vou falar, vocês podem. Eu tinha terreno, cara. Tinha tudo. Tu não vai me pedir pra cortar depois. Não, Então, não, que é isso. Eu tô brincando. Não, toca a ficha aí, cara. E olha só, Vamos lá. eu tinha um terreno, pô, show de bola tal. Na minha escritura, olha onde a gente chega, cara, como a coisa funciona. Que se não é de o cara ficar assim, ó. Na minha escritura era um terreno de gaveta, entendeu? Não era um terreno de esquina. Até a moça que me vendeu, cara, extremamente honesta, isso é uma das coisas que eu gosto de Bento, assim, cara, que, enfim, né? Foi lá, cara, ela tinha escritura na época rural da família dela, tinha lá toda a parte, tudo correto, como tinha sido dividido, tal, beleza. Até falei com o Gui, com o Zati, ele olhou pra mim, não, tá tudo certo, mas pode comprar, tal. Pô, comprei o terreno. Legal. Fiz o projeto, a Maia fez o projeto pra mim, a Maiane fez o projeto, tal, tudo direitinho, pô, era aonde eu tenho hoje, que eu tô fazendo 4 casas geminadas lá, Legal, cara. era pra até tô no final da obra, era pra ter saído o meu primeiro prédio. Tava tudo pronto, projeto pronto, tudo ok, aprovado na prefeitura, tudo certo. Quando eu ia começar a obra, pandemia. Ah, beleza, né? Vamos segurar a onda. Aí começou a aumentar o material, né? Eu disse, pô, cara. Aço, cimento. Nossa, triplicou. É isso aí. Eu disse, cara, isso aí é fogo de palha. Isso vai passar, né? Tipo, vai diminuir. Vai diminuir o valor. Vai diminuir, não diminui, foi aumentando. É isso aí. Enfim, né? Se eu tivesse... Mas o que é o pior? O pior não é o fato de ter aumentado o valor do material. O pior é o fato de que quando... Aí eu fui enrolando, né? Outras prioridades, acabei abrindo a clínica, acabei, né? Pô, cara, você acha que vai pouco dinheiro pra abrir uma clínica odontológica? Tá louco. Meu Deus, cara. Se eu te falar quanto custa as coisas de um dentista, tu vai quebrar atrás, cara. Eu sei, meu irmão é cirurgião dentista. Então, cara, por aí tu vê, né? Equipo aí, tu gasta uma fortuna. Tá louco, cara. Tá Uma louco. fortuna. E daí o que acontece? Cheguei lá pra construir. Disse, pô, vamos começar a construir. Tá, dei uma segurada e tal. Aí eu fui viajar, né? Logo depois que tinha terminado meu relacionamento, comprei um motorhome, que eu te falei, né? Fui viajar, fiz uma viagem até São Paulo e voltei. Quando eu voltei, na metade do caminho, quando eu tava voltando, me liga um amigo meu, diz, Vanassi, eu não sei, cara, mas o pessoal tá aqui
e os caras vão mexer na cerca do teu terreno. Como assim vão mexer na cerca Estão do teu terreno? invadindo já o teu terreno? Não. O pessoal tava com as máquinas lá, né? Enfim, a obra estava acontecendo, né? A obra da prefeitura acontecendo. Vou ter que falar a verdade, né, gente? Eu não tenho como esconder a coisa. Acontecendo na hora. Simplesmente mandaram fazer a obra e os caras tinham lá, tava lá o desenho de como ia ser a rua. Os caras abriram uma rua do lado do meu terreno, do nada. Quando apareceu uma rua. Não, meu terreno virou de esquina agora. Sim, virou de esquina. Como assim? Cara, a ordem que tinha na mão lá, o rapaz da máquina, era pra pegar e cortar o meu terreno quase no meio. Puxa vida. Não ia dar nem pra fazer uma barraca de cachorro-quente, cara. Eu disse, como assim que vai cortar meu terreno? Eu disse, não, senhor, meu filho, na minha cerca ninguém mexe. Liguei pro Rodrigo, pro Terra, disse, ó, Ajeita aí, cara. Ah, não, deixa pra mim. Não, ninguém mexe na cerca. Ninguém vai mexer na cerca. E tu tinha escritura do Tudo, terreno, tudo. Poxa vida. Aí, olha só. O que aconteceu? O pessoal, eu não sei aonde tá o erro ou não tá, eu vou dizer o que me foi informado, tá? Que a obra tinha sido, se mandou, enfim, né, que executasse a obra, eu não sei que foi secretário de obras, o que aconteceu, e o IPUB não sabia da obra. Como assim? Mandaram fazer a obra? Sim. O IPUB não sabia? Poxa vida. O projeto era de 90 e pouco, e daí não estava de acordo, e a rua que ia sair não ia nem bater com a rua que estava lá. Que loucura, cara. Aí, cara, aí tu vai atrás, aí tu vê. Cara, eu passei 6 meses da minha vida que tu não tem ideia da confusão. Aí, no fim da história, tá, beleza, liberaram a obra, pode ser, só que é o seguinte, é uma esquina agora, né? Então é 4 metros de recuo de cada lado. Aí, eu ia deixar 2 metros só de um lado. Aí, inviabilizou que eu fizesse o prédio. Imagina. Aí, projeto, aprovação, todo o dinheiro que eu coloquei. E outro detalhe também, né? Além disso, tiraram 1,5 metro do meu terreno. Tiraram 1,5 metro e ainda tive que recuar mais 4. Não deu pra fazer o prédio. Ah, não, se tu quiser, tu pode pedir a indenização e tal, só que daí vai ter que ficar parada a obra e demora, sei lá, 5, 6 anos. E aí tu fez casas ali. Aí eu fiz casas. Mas daí o que acontece? Eu, que pago os meus impostos, que faço tudo direitinho, eu tenho que arcar com todo o prejuízo do processo todo. Poxa vida. Entendeu? E agora daí tive que fazer essas casas que não estavam no projeto, entendeu? Não era a ideia. Tive que ir atrás de outro terreno para fazer o meu prédio, que eu tô fazendo agora, né? Enfim, vão sair 15 apartamentos lá e tal. Tive que ir atrás do outro terreno para fazer meu prédio. A dificuldade que se cria Pois é. pro empreendedor, é um negócio... O empreendedor, em qualquer área que ele esteja, ele vai ter uma dificuldade gigantesca. Muito mais auxílio, muito mais prejuízo ele tem e dificuldade do que auxílios por parte do poder público. Essa é uma verdade, cara. Qualquer área que tu vai atuar, o empreendedor, ele sempre sofre, cara. Sempre sofre. Agora, como que o PUB não sabia na hora? Pois é. O secretário aprovou. Aí fui lá pra querer falar, gente não queriam nem falar comigo. Aí o cara tava de férias, com o outro que tava de férias também, com não sei o que e tal. Ainda tinha uma boa alma lá. O rapaz lá que disse, não, Varassi, deixa que eu vou resolver pra ti. Cara, porra, foi atrás de uma coisa, de outra. Acho que me fez 50 ligações pra conseguir. E daí no fim da tal, agora tá, pode sair a obra tal. Cara, olha, é um negócio assim... Vocês vejam que não é só fotografia, né? Tem construção, tem viagem de motorhome Tu foi pro país todo aí ou não? Foi pra fora também com o motorhome? Cara, não deu pra ir pra fora porque no meio do caminho conheci a minha atual mulher. Ah, então foi na viagem. Foi na viagem. Foi na viagem. Legal, cara. Bacana, bacana. Cara, eu vou te falar um negócio. O Brasil é um lugar maravilhoso pra conhecer. Tem muito mais gente boa do que gente ruim no Brasil. Mas é bastante despreparado pra fazer esse tipo de viagem. É bem complicado. Porque eu fiz uma viagem parecida nos Estados Unidos, né? E, cara, lá a estrutura é diferente, né? Eu vou te falar que, cara, até você chegar em São Paulo, a coisa não é tão ruim, entendeu? Agora, dali pra cima, cara, o troço fica, sabe, a falta de estrutura. Às vezes você fazer 200 km sem um posto de combustível. Tu saiu daqui de Bento com esse motorhome? Eu saí daqui. E nessa época tu tinha dado um tempo com a fotografia? Sim, tia. Tava com a clínica, terminou com a clínica ali, aí tu... Eu tinha os cursos, né? Tinha fotologia, né? A minha escola online. Continuei, porque na minha doce ilusão, né? Deixa eu só entender, tu viajou com os cursos, aí tu dava os cursos enquanto viajava. Isso, dentro do meu motorhome. Funcionou? Ai, cara. Não deu Funciona certo. assim, cara. Funciona em Bento. O Bento tu tem 4,5G, agora tem 5G, né? Tipo, pô,
Cara, eu vou te falar um negócio. Eu não consegui. Que bom, né? Conexão boa, cara. Como é que tu faz? Tá louco? Cara, tu imagina. Tirando os grandes centros, o resto, cara, você entra no interior, tipo, sei lá, interior do Paraná, é como se não existisse internet, cara. Então, tipo, tu tinha que estar sempre meio que programando. Cara, eu dava aula 2 vezes na semana e gravava mais um dia. Então, esses 3 dias eu tinha que estar sempre em algum lugar que tivesse mais uma infra. Pô, às vezes eu tava em Floripa, cara. Tava lá no Campeche, que é um lugar, né? Cara, eu tava num lugar, eu tinha que estar procurando o lugar onde tinha sinal onde funcionava. Em Florianópolis, cara. Então, falta um pouco de estrutura pro cara poder viver desse jeito, ter essa vida nômade e tal. Mas agora tem o lado positivo, né? Que é, pô, eu conheci coisas assim, eu vi lugares... tem uma... Ali no Rio de Janeiro, cara, eu não lembro o nome da serra agora, mas faz parte da Estrada Real, né? Lá de Dom Pedro II, que ela vai... Tu desce por dentro de uma reserva ambiental e tu vai dar em Paraty, lá embaixo. Meu irmão, se eu puder recomendar o lugar mais bonito que eu já vi no Brasil, é aquela serra. Eu não sei como que eu desci com meu motorhome lá, cara. Passa um carro por vez só. Uma confusão. Quase joguei um cara pra baixo lá, não passava os dois. Pra vir o outro. Nossa! Imagina. Mas assim, ó, no meio da Mata Atlântica, 100% preservada. Sabe, tu ouve tudo que é tipo de bicho lá, cara. Um negócio assim, sensacional, sensacional. Vi muita coisa também, muita pobreza, né, cara? O Brasil, com certeza. A gente não imagina, a gente que mora aqui, a gente não imagina o que acontece, né? Me impressionou o Rio de Janeiro, no sentido de, cara, eu não imaginava, eu nunca tinha ido de carro pro Rio de Janeiro, né? Eu não imaginava que existia um cinturão ao redor do Rio de Janeiro de subdesenvolvimento. Quando pobreza, eu falo sobre favelas, pobreza, comunidade e tal. Falta de estrutura total, né, cara? E, cara, eu vou te falar um negócio. Eu me perdi uma hora e eu entrei numa rua errada. Ali é perigoso pra caramba, Meu cara, irmão, tá louco. quando eu cheguei lá, tinha, tipo, trilho de trem no asfalto. Cara, e o seguinte, veio um rapaz com 2 pistolas na cintura, me olhou pedindo o que eu queria ali. Entrar. Cara, você tem noção, é uma via pública. Poxa vida, em que só passa quem o cara quer. Tipo, eu não consigo imaginar uma situação dessa no Rio Grande do Sul. Tipo, aqui em Bento, cara, por mais que a gente tenha, assim, lugar perigoso, sabe? Sim. Mas a gente vai onde quer. Eu vou em qualquer lugar da cidade. Qualquer lugar da cidade. Isso é verdade. Lá no Rio de Janeiro, não, cara. Eu cheguei na situação, o cara, não, tá perdido, né, não sei o quê. O pior é que o cara legal, gente boa. Foi gente boa ainda. E ele, não, faz o seguinte, ó, manobra ali, ó, mas não vai nem 1 metro mais pra frente, cara. Tu tem noção, o cara foi lá, tirou os trilhos de trem. Tu manobrou e voltou. Eu manobrei e voltei. Isso, e eu nem tava no Rio de Janeiro, cara. Eu tava, sei lá, uns 40 quilômetros de distância. 40 quilômetros de distância. Então tu percebe um descaso, entendeu? Um descaso. Mas por outro lado, né, cara, tem coisas que o cara vê assim que é impressionante, tipo, pô... Esse tipo de experiência, e sabe o que é legal no teu caso e no caso de muitas pessoas com quem eu conversei, que eu conheci, o que te faz ser um bom profissional é tu conhecer muitas coisas além da tua profissão. Tu vivenciar outros lugares, vivenciar outras culturas, conhecer outras pessoas. É o teu caso, cara. Poxa, Argentina, Estados Unidos, aí tu viaja pelo Brasil todo de carro. Cara, isso tu acaba trazendo para dentro da tua mentoria. Com certeza, alguma parte disso, de cada uma dessas coisas que tu vivenciou, tu vai passar pro teu mentorado. De alguma forma, mesmo que indiretamente, tu vai passar pro cara, né? Com certeza. Você tem uma noção, eu tive na Indonésia, cara, no Camboja, na Malásia. Que bacana, cara. Eu fiz alguma dança aí, cara. História, alguma cara, dança. Tu segue mentorando, então, pessoal, hoje? Segue dando os cursos? Sim, mas hoje eu sigo mentorando, mas o meu foco maior mesmo, ele tá em voltar a fotografar. Porque sabe o que acontece? Sério, cara? Pô, bacana. Eu senti que eu perdi... Ó, o cara tá voltando, hein? Vamos se ligar. Ó, segura a onda aí. Eu senti que, pô, em 30 dias eu marquei 4 trabalhos, 4 eventos. Recente Agora isso. já, de cara. Isso é o bom de Bento, cara. Eu marquei 2 casamentos na rua. Tava falando com o Thiago lá do Brasileiro, sabe? Fotografei o casamento dele, né? Conversando Thiago com ele. Sartori. Esse mesmo, isso aí. Dele e da Melry. Encontrei eles na rua, tinha feito um ensaio com a minha namorada, né?
E encontrei eles na rua, comecei a falar, e a Meori falou, pô, cara, que pena, Vanassi, tu parou de fotografar, porque a minha prima vai casar, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei, não, seguinte, tô voltando. Eu faço. O dia que eu decidi voltar, tava com a minha namorada, no dia a gente tinha recém terminado o ensaio, a gente tava ali na Planalto, que a gente ia comer uma pizza ali no Ronei, que eu fotografei o casamento dele também. E daí ele disse, eu não acredito, é verdade e tal, mas eu achei que ela tava de sacanagem, sabe? Tu acredita que ela ligou pra prima dela? A prima dela me ligou no outro dia de manhã pra gente conversar, fechei o casamento no final de semana. Pô, mas que bacana, cara. Isso é muito bom. Fui na Sintel comprar um cabo, e aí fotografei o casamento do Ricardo. Do Rica, Isso. da Lete. Tu casou Samuel, a Lia também. Também. Da Lia. Olha só, falei pra eles, cara. Falei pro Ricardo lá, falei, ele falou, pô, Vanassi. Comentei a semana, eu fiz com a Lete o podcast, né? Com a Letícia, e eu comentei que ia fazer contigo. Ele disse, que legal, que legal. Então, isso aí, ele lembrou isso aí. A Letícia não envelhece, né, cara? Não sei teve aqui, fez um podcast muito legal com ela. Qual é a receita da fonte da juventude? Nem ela nem Ricardo, né, cara? Isso aí. Falamos sobre nutrição e tal, muito bacana, cara, muito legal. Mas isso é bom, cara, essa tua história é Mas olha só, cara, você tava falando aí, ó, eu cheguei lá, eu conversei com o Ricardo e tal, e aí o Júnior, sabe, o Ademar? Claro, vai casar. Isso aí, comigo. Ele falou? Isso, ó, cara, tava conversando, e pô, tal, voltei a fotografar, ele não acredito. Massa, cara, que legal. Ele, pô, cara, vou casar, não sei o quê. Marquei. Isso é um negócio que não tem preço em Bento, cara. Tu entende? Bento é uma cidade que o cara chegar aqui e disser, cara, vou trabalhar direito, não existe como não ir bem em Bento. O cara que chegar aqui pra trabalhar, e não me venha com a história, né? Porque eu tenho amigo meu que, pô, o cara o cara que veio de Erechim, que veio de São Paulo, aqui a coisa funciona, cara. Eu não sei o que acontece aqui, te confesso que eu não sei, tá? Se eu tiver... Eduardo, me explica por quê? Eu não sei. Mas a coisa funciona, cara. A coisa funciona. Parece que, pra mim, pelo menos, tudo sempre se abre em Bento. Por mais que às vezes aconteça, né? Pô, aquela situação e tal. Sim. Mas aparece alguém que diz, cara, seguinte, ó, eu vou resolver pra ti. Pega, bota a pastinha embaixo do braço, vai lá, fala com o outro. É isso aí. E dá jeito. É isso aí. Então, é por isso que, né, por isso que às vezes o pessoal tem mania, né, de querer falar mal de onde tá e tal. Depois que eu rodei esse Brasilzão inteiro, eu digo, cara, Bento é o melhor lugar pra morar no Brasil, com absoluta certeza. Bacana ver isso, cara. Legal mesmo. Com absoluta certeza. Como tem gente que não gosta daqui, né? Claro que às vezes a gente critica isso, critica aquilo, mas a cidade é fantástica. Não, né, só cara? Quem pode falar mal é a gente, né? Exato. Sim, ó, tu vota em Bento? Voto. Então tu pode falar mal. Mas a cidade é fantástica. É demais, cara. E as possibilidades aqui são gigantes, né, cara? É muito bom. E eu fico feliz de te ouvindo, sabe, cara? Porque tu falou lá da tua família, do Estúdio 7, aí da Argentina, da área da metalurgia, da construção, e o bacana é o seguinte, né? Tu desligava uma chave e já ligava a outra porque tu não parava, né, cara? É a mesma coisa agora. Tá mentorando, tinha desligado a chave de fazer foto para casamento, mas ligou rapidinho, já tem o que fazer. É isso aí. E vai surgindo uma coisa atrás da outra, né, cara? Mas sabe que que a Carol, a minha namorada, agora, inclusive a gente mora junto, ela é lá de Nova Hartz. Tu conheceu ela na estrada? Na realidade, ela é fotógrafa, né? Legal. Tem 10 anos que ela é fotógrafa, né? E ela me conheceu nos congressos, né? Eu palestrando e tal. Conheci ela antes, Isso, então, conheci ela antes enfim, né? Dessa reviravolta aí. Mas a gente se encontrou, uns meses depois que eu tinha me separado e tal, a gente se encontrou em um congresso que eu palestrei. E daí, enfim, a gente acabou conversando, ficando junto e tal. E depois a gente se encontrou no Rio de Janeiro, cara. Durante a minha viagem, entendeu? Que massa, cara. A gente se encontrou lá, ela, pô, vou estar por lá tal. Eu já fiz acontecer, né? Aquela desviada estratégica. E de lá a gente não desgrudou mais. E por que eu te falei isso? Porque a Carol parece que ela tá facilitando as coisas pra mim dentro da fotografia, cara. Sabe por quê? Vocês trabalham juntos? Não. Não, ela tem o negócio dela e eu tenho o meu, né? Tá, enfim, ela fotografa meninas de 15 anos, né? Legal. Esse é o negócio que ela gosta, mas ela me ajuda. Quem é meu segundo câmera hoje é ela. Que também mudou, né, cara? Não é, festa de 15 anos não é mais a festa que era há 15 anos atrás. Não tem nada a ver. Tudo. Tem nada assim a ver. como mudou o casamento nas fotografias, mudou tudo, né, cara? Porque ela tem esse jeito com as meninas, entendeu? E não que eu não tivesse com as noivas, eu tinha, mas nunca foi o meu forte a parte de direção feminina, entendeu? E a Carol, eu não sei o que ela faz, cara. Ela dá um comando mágico lá, a menina fica maravilhosa. Que legal, cara. Entendeu? Que bacana. Aí a parte da técnica, da iluminação, composição, isso eu domino. Então ela vai lá, ela faz o passe de mágica lá,
a menina fica linda. Então, era uma competência que faltava, uma valência que faltava no meu trabalho, né? Então, por isso que eu tô tão confiante em voltar a fotografar. E também pelo seguinte, né, Escúcio? Tu imagina, cara, qual mulher que aguentava? Eu cheguei a fazer 60 casamentos no ano em Bento. Tá louco? Todo sábado, cara. Todo sábado. Uma coisa é tu fotografar, né? E ter que chegar em casa de madrugada. Certamente mais de um por sábado, porque, Sim, poxa, 60 sim. no ano, cara, é muito casamento. Então, tu imagina. Qual mulher que aguenta isso? Só uma fotógrafa que tá contigo junto, entendeu? E que sabe o que é. É isso aí. E também é o seguinte, né? Porque aí fica divertido, né? Pô, você tá com ela, tá fotografando. Claro. Se tu tá... O Bento tem muito essa coisa, né? Tipo, pô, tu tá numa festa do casamento e tal. Pô, terminou de fotografar, o pessoal quer que tu fique... Pô, Vanassa, toma uma cerveja comigo. Se a minha mulher tava em casa, eu não ia fazer isso, né? Agora, se eu tô com a Carol, a gente já foi fazer... Pô, foi fazer ensaio com o cara na praia, foi isso, foi aquilo. Faz questão de ficar com a gente ali. Eu tenho muito essa coisa da família, de pegar a mãe, né? Durante a festa de casamento, eu pego a mãe do noivo. Engancha aqui, mãe. Vamos atrás das irmãs da senhora aí. Quer fazer todas as fotos da mãe? Legal, cara. Sempre tive muito isso, né? Então, essa coisa de poder me relacionar mais com os casais, né? Que antes eu não podia. Agora, o fato de ter a Carol comigo é um ponto positivo. Tu entende? Pô, ter a tua esposa tudo, junto muda tudo, né? Claro. Muda tudo. Sem dúvida, muda tudo. cara. Viu, pra ti que achou que era só foto, só mentoria, não teve muita coisa da vida do Vanassi aqui, e eu fiquei muito feliz de receber ele, fiquei muito feliz de conhecer a tua história, cara, que história bacana, que história recheada de coisas legais. E eu vou passar a bola pra ti pra finalizar aí, deixar a tua mensagem, deixar o teu carinho pro pessoal que tá assistindo e te agradecer do fundo do meu coração Imagina, por tu ter estado aqui, cara, ter tirado esse tempo pra falar um pouco com o público do Escúcio-Cast. Beleza. Pô, obrigado, né, em primeiro lugar, pela conversa. Quero ver se eu consigo esse como é que é? O título? Esse Ó, título aí, ó. gurizada e aos vereadores da Pô, Câmara. Título cara, do cidadão Bento Gonçalves. Quanto CNPJ eu vou ter que abrir nessa cidade ainda? Quantas pessoas eu vou ter que empregar mais? Eu mereço esse negócio aí. E... Pô, cara, isso aí vai na direção daquilo que tu disse, né? Cara, doa e não quer que apareça a doação, né? Tem o cara que gostaria de receber o título, mas não diz que quer receber. Ele tá falando, ele quer receber o título. Eu falo mesmo, eu não tenho vergonha não. Não tenho vergonha não. Mas enfim, né, pô, só agradecer e eu sei que não, obviamente não são só pessoas aqui da cidade que vão assistir, mas dizer pro pessoal que eu sou tiete de Bento, sim, eu falo muito bem da cidade, cada vez que eu subo num palco pra palestrar, eu rasgo seda pra minha cidade, porque eu gosto muito daqui. Foi daqui de onde eu tirei a maior parte do meu patrimônio, do meu capital, é aqui que eu invisto. Entendeu? Legal. Então, tipo, cara, eu não tenho... Trouxe minha mulher lá, né? Lá de Nova Hartz, lá perto de Igrejinha, lá. Lá Nos alemães? Lá alemã. No interior, É, descendente de alemão. No interior do interior lá, né? Trouxe ela pra cá, porque realmente eu quero... A minha família vai ser aqui, né? Bacana, cara. Por mais que eu goste de viajar e tudo mais, mas vai ser aqui e eu acredito muito nessa cidade, né? Então, queria deixar... Se eu pudesse deixar um recado, né, pro pessoal, cara... valorizem, né? Valoriza a terra de onde sai o teu pão, cara. E eu não tenho como não valorizar Bento, né? Porque daqui veio tudo que eu tenho hoje, né? Legal, cara, legal. Para você que acompanhou este episódio do Escúcio-Cast, o 10º episódio, até o número é Aí, ó. 10 episódios. Não se esquece de se inscrever no canal, curte, compartilha, manda para o amigo, manda para a pessoa que daqui a pouco gosta de fotografia, e é dessa forma que você vai nos motivar a fazer cada vez mais conteúdos dessa forma, conteúdos legais com convidados especiais. A Cadoro também, nosso agradecimento, nossa parceira. Essa camisa que eu estou vestindo é da Cadoro. Quiser roupa legal, roupa com estilo, moda diferente, passa na Cadoro, tenho certeza que você vai encontrar a roupa que você gosta. Vanassi, obrigado, forte abraço, sucesso, cara. Valeu. Muito bom.